Um projeto que propõe mudanças na lei da ficha limpa divide parlamentares na Câmara e causa polêmica. O texto sugere reduzir o período em que os políticos condenados ficam inelegíveis de 8 para 2 anos. E o nosso entrevistado agora é o procurador de Justiça do Ministério Público aqui de São Paulo, o presidente do Instituto Não Aceito a Corrupção, Roberto Liviano. Procurador, como sempre, muito obrigado pela gentileza, pela atenção. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite a quem nos acompanha aqui pela Jovem Pan News. É sempre uma alegria, uma honra estar com vocês. Nós que agradecemos. Procurador, a gente já falou outras vezes aqui com o senhor, inclusive, sobre a lei da ficha limpa, que foi uma lei de iniciativa popular, com centenas, milhares de assinaturas. Para se alterar essa lei, há uma forma, um formato específico, por ser uma lei que veio de iniciativa popular, ou não necessariamente os parlamentares podem propor alterações ao bel prazer? Foram 14 anos colhendo 1.600.000 assinaturas. É óbvio que isso deveria levar o Congresso a ter respeito pela vontade do povo, Thiago. Isso nós temos, é uma situação absolutamente rara. Quantas leis nós temos no Brasil que se originaram de projetos de iniciativa popular? São pouquíssimas. Agora, do ponto de vista formal, Thiago, não existem barreiras para que uma lei que se originou de iniciativa popular tenha determinados ritos especiais por ter nascido por iniciativa popular, né? O que está se querendo é diminuir a pena da inelegibilidade de 8 anos para 2 anos. E o que é importante ter atenção: a essência da lei da ficha limpa é a inelegibilidade por 8 anos, que equivale a um ciclo de 2 eleições. Ou seja, que o mal político, aquele que foi condenado, com a condenação confirmada em órgão colegiado, fique fora do jogo por 2 eleições. Ou seja, você transformar esta pena de 8 anos em apenas 2 significa simplesmente você levar a ineficácia da pena. É como se você passasse a punir o homicídio com uma pena de cesta básica, como se você passasse a punir o estupro com a pena de prestação de serviço à comunidade. É a banalização do crime, é simplesmente rasgar a lei da ficha limpa e torná-la inócua. É o nada, é o absolutamente nada do ponto de vista político. O presidente da Câmara, ele disse que nós temos eleições a cada 2 anos. Não é bem assim. O presidente Lula seria candidato a vereador? O Arthur Lira, que foi presidente da Câmara, ele seria candidato a vereador? Ele mesmo, Hugo Motta, seria candidato a vereador? Porque a eleição que vem depois das eleições gerais são as eleições municipais. Então não se pode subestimar a inteligência dos brasileiros. Não há eleições a cada 2 anos. O ciclo eleitoral é a cada 4 anos e não a cada 2, como declarou o deputado Hugo Motta, presidente da Câmara. Então vamos recolocar as coisas nos devidos lugares. Pena de 8 anos de inelegibilidade, porque equivale a 2 ciclos de 4. E essa é uma pena que é a pena adequada, tendo em vista essa situação de um ficha suja. E o Supremo já entendeu que ela é constitucional e que a pena deve ser cumprida após o trânsito em julgado da condenação. Procurador, vou chamar os nossos comentaristas, Dora Kramer e o Nelson Kobayashi. A Dora faz a próxima pergunta. Dora. Boa noite, professor. Olha só, claro que o senhor acompanhou isso muito de perto lá em 2010, depois desses anos todos de colheita de assinaturas, e o Congresso resistia. Eu me lembro muito bem, o assunto ficou rolando em comissão e de repente não. E aí veio a movimentação nacional e o Congresso foi levado a aprovar essa lei por unanimidade. Eu não sei se o presidente da Câmara, que tinha 20 anos de idade naquela época, se lembra disso, embora ele tivesse idade suficiente para acompanhar. O senhor acha que hoje há condições do Congresso comprar essa briga com a sociedade?
Dora, sempre um prazer conversar com você. Eu penso que o Congresso está colocando essa questão aí sobre a mesa para verificar qual é a reação da sociedade, qual é a reação da imprensa, né? Então, mais uma vez, a Jovem Pan News está de parabéns por pautar essa discussão. Uma outra hipótese que eu levanto aqui para a nossa discussão pode ser também, Dora, um desespero político do ex-presidente Bolsonaro. Bolsonaro está numa situação muito complicada, ele está condenado a uma pena de inelegibilidade por 8 anos, e se ele não se movimentar de alguma maneira, ele desaparece no cenário político. Alguma coisa, Dora, ele precisa fazer, não é? Porque do ponto de vista jurídico, isso é uma barbaridade, inclusive porque Bolsonaro foi condenado pelo judiciário, uma pena de 8 anos, por abuso de poder político. Se o legislativo aprova um projeto desta natureza, a meu ver, nós temos aí uma violação do princípio da separação de poderes. Há uma afronta a uma decisão do judiciário. O Supremo Tribunal Federal poderá entender que este projeto, se aprovado, é inconstitucional. Então, isto pode ser também uma demonstração de desespero político do ex-presidente Bolsonaro. Agora, não vamos nos confundir. Essa não é uma iniciativa exclusiva do ex-presidente Bolsonaro. Existem muitos partidos políticos que estão se movimentando, já temos mais de 70 assinaturas, e quando o assunto diz respeito a garantir impunidade por lei, nós já vimos aí, a anistia aos partidos uniu bolsonaristas e petistas. Quando se falou em destruir a lei de improbidade, tivemos bolsonaristas e petistas juntos, assim como outros partidos. Então, esse filme nós já vimos antes, em várias situações, com o mesmo método político, né? É muito triste vermos essa ligação incestuosa de diversas correntes políticas unidas para garantir a impunidade. Inclusive, quando a Lei 14.230 foi aprovada para enfraquecer a lei de improbidade, quase que se legalizou o nepotismo. Quase se legalizou o nepotismo. Então, tudo isso é muito complicado, Dona. Kobayashi. Doutor Liviano, boa noite, sempre um prazer falar contigo. Doutor Liviano, quais seriam, então, as propostas de aprimoramento da lei ficha limpa? Porque uma das críticas que recaem sobre esta inelegibilidade de 8 anos, rígida, assim, para qualquer tipo de inelegibilidade, é justamente colocar todos os ilícitos eleitorais no mesmo pacote. Aquele que tira dinheiro público, aquele que se vale de dinheiro público, peculato de milhões, bilhões, ele tem os mesmos 8 anos de inelegibilidade do Ronaldo Caiado, por exemplo, que fez uma reunião no Palácio para pedir apoio ao seu prefeito, lá, ao seu candidato a prefeito. A gente poderia ter um aprimoramento para ter penas mais graves, inelegibilidade até de 12, 16 anos, que sejam, e outras de 4, depender da gravidade do fato? Teríamos aí um meio do caminho? Muito boa a sua pergunta, Kobayashi. O que se poderia fazer, e eu acho que o pressuposto de tudo, é que nós tenhamos um debate de qualidade. Como que você debate? Audiências públicas. Nós não temos tido, ao longo dos últimos anos, um debate de qualidade, os projetos não são submetidos às comissões. Em 2008, foram 22 urgências de votação, e no ano passado foram mais de 400. O que significa isso, Kobayashi? O empobrecimento do processo democrático. Então, isso que você está propondo é de muito bom senso, é racional, e isso garante o quê? O que o direito penal chama de princípio da individualização da pena e é o senso de proporcionalidade. Isto é plausível, né? Que nós criemos um juízo de proporcionalidade em relação à inelegibilidade, dependendo da gravidade dos delitos. Acho plausível nós termos um debate em relação a isso. Vamos ouvir a universidade, vamos ouvir os operadores do direito, vamos ouvir os diversos segmentos da justiça eleitoral do país
Como é que se processou a experiência da aplicação da lei da ficha limpa ao longo desses 15 anos para verificar como podemos estabelecer essa gradação? Isso que você colocou é de muito bom senso. Vamos debater de maneira adulta, equilibrada, correta, talvez tenha uma gradação maior em relação a casos mais graves, e vamos pensar numa escala de graduações de acordo com a gravidade. Acho esse um debate possível e plausível. Agora, passar no trator para nivelar tudo para os 2 anos, isso é inadmissível. De boiada, nos termos daquela teoria do ex-ministro Ricardo Salles, não, isso não é plausível, isso não é razoável, isso não é aceitável, né? E ainda mais com essa ideia do presidente da Câmara dizer que o ciclo eleitoral é de 2 anos, porque ele vai se candidatar a vereador em algum momento da vida, ele que hoje é presidente da Câmara. Alguém acredita nisso, né? Acho que nem a velhinha de Taubaté acredita numa galhofa dessas, né? Não vamos subestimar a inteligência das pessoas. Procurador, rapidamente, para a gente terminar, o senhor já disse que o Supremo poderia brecar essa lei, caso aprovada pelo Congresso, por considerá-la inconstitucional. Mas eu pergunto para o senhor o seguinte: seria uma lei retroativa ou seria uma lei que só prevê essa aplicação, essa mudança, a partir de condenações futuras? Uma outra ótima pergunta, Tiago. Veja só, toda lei que tenha algum tipo de aspecto que possa ser interpretado como aspecto de caráter punitivo, de caráter penal, que traga algum benefício para o acusado, ele pode pedir a aplicação retroativa, Tiago. Tá certo? Então, se entender que nós temos aí uma nova lei que traga um novo prazo de 2 anos, e isso tem um reflexo de âmbito penal, os beneficiários podem pedir, sim, a aplicabilidade retroativa, sim. Portanto, o ex-presidente Jair Bolsonaro poderá pedir a aplicabilidade retroativa e pedir para ser candidato em 2026, sim, por exemplo, entre outras pessoas. Procurador Roberto Liviano, do Instituto Não Aceita a Corrupção, muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos. Voltaremos sempre a nos falar. Grande abraço, uma excelente semana. Muito obrigado. Obrigado a vocês, sempre uma honra estar com você, Tiago, com você, Dora, com você, Kobayashi, e vocês que nos acompanham, sintam-se à vontade para me seguir no Instagram, Roberto Liviano Oficial. Será uma honra dialogar com vocês e até a próxima. Um forte abraço. Obrigado.